Fala aí galera, Hayashi aqui, eu usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Yu-Gi-Oh! Duel Links. Dessa vez para mostrá-los os decks que eu tenho utilizado aqui nas eliminatórias pro Mundial do Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como vocês sabem, já tá rolando, né? Então você tem que chegar em Rei dos Jogos na Ranked pra se classificar pra segunda fase das eliminatórias, que vai começar no dia 9. E eu ontem finalmente consegui chegar em Rei dos Jogos. Foi mais difícil do que eu esperava, pra ser bem sincero, né? Eu achava que ia ser bem de boa, mas como tá realmente valendo algo, né? As pessoas estão bem tryhard, estão bem competitivas, então tá complicado. Se você ainda tá tendo dificuldades, relaxa, tá? É normal, inclusive porque o sistema de ter que vencer 5 partidas em sequência pra chegar em Rei dos Jogos é muito bosta, né? Um jogo que depende tanto de sorte às vezes, dependendo da mão que você tira e etc. Fora também toda a questão de desconexões que acaba acontecendo em determinados momentos. Eu, por exemplo, teve uma vez que estava com 3 vitórias, a quarta partida eu fui lá, a partida caiu e eu simplesmente perdi, tive que começar do zero. Então isso é um porre, é chato mesmo, mas tem muitos dias ainda e você ainda deve conseguir chegar em Rei dos Jogos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os 4 decks que eu usei pra tá chegando até lá, né? Os decks que eu usei desde ali do começo até o Rei dos Jogos, né? Tiveram vários momentos que eu fui trocando os decks na platina, principalmente, né? Porque eu tava achando que ele já não tava mais dando conta, ou eu queria testar alguma coisa diferente. Ok, então eu vou mostrar pra vocês esses 4 decks. O primeiro que eu vou mostrar é um deck que eu uso com o Joey, certo? Calma aí que eu cliquei errado aqui, ó. É um deck que eu montei nessa semana mesmo, porque eu ainda não tinha a habilidade necessária, que era a última aposta, né, o Last Gamble. Eu finalmente consegui fazer o Joey dropar essa habilidade pra mim, na verdade, né, eu joguei com o Joey, duelei contra a Tessa, se eu não me engano, e aí ele dropou essa habilidade, ok, e esse é o deck, tá, é um deck de última aposta do Kaiba Man, então a gente utiliza o Dragão Branco de Olhos Azuis como a carta principal do deck. Ele é um deck extremamente arriscado, tá? Ele realmente é um deck de última aposta, você precisa ativar a habilidade pra de fato conseguir vencer com o deck, é muito difícil você vencer algum duelo que não necessite de usar a habilidade. Pra quem não conhece, essa habilidade é o seguinte, a partir do 5º turno do duelo, certo? Do 5º turno pra frente você já pode ativar ela. Só pode ativar ela uma vez e o que ela vai fazer é o seguinte aqui, ó. Você vai reduzir seus pontos de vida pra 100, então você só vai ter 100 de vida, certo? Você vai descartar 2 cartas da sua mão, você tem que jogar 2 cartas pro cemitério, e aí vai jogar um dado pra cima. E você vai comprar o mesmo número de cartas que der no dado, então se der 2, você vai comprar só 2 cartas. Se der 6, você vai comprar 6 cartas de uma vez, né? Então, qual que é a ideia do deck? A ideia do deck é você adiar ao máximo o momento do qual você vai utilizar essa habilidade, certo? Porque a grande sacada dele é ter o dragão branco em campo e ter a vigilância do campeão setada, né? A vigilância do campeão, ó, permite que sempre que eu controlar um monstro normal de nível 7 ou mais, eu negar a invocação de um monstro ou a ativação de uma carta de magia ou armadilha. Eu posso fazer isso. Então se meu dragão branco estiver em campo e eu tiver uma vigilância do campeão setada, eu posso simplesmente evitar que o meu adversário invoque um monstro, evitar que o meu adversário ative uma magia e evitar que o meu adversário ative uma armadilha, certo? Então esse é o objetivo do deck, você conseguir se setar, digamos assim, né, em um nível que você tenha o dragão branco em campo e tenha pelo menos ali 2 vigilâncias do campeão setadas viradas pra baixo. E por mais que você tenha apenas 100 pontos de vida, você consegue vencer o duelo. É um deck que realmente você joga no limite do risco, tá ligado? É um deck que funciona bem, mas ele depende da sorte. Se você tirar um ou um 2, às vezes até um 3 no dado, acaba sendo bastante prejudicial. Então, você conseguir travar o duelo pelo máximo de turnos possível é muito importante, porque aí você já vai juntando as cartas necessárias na sua mão e depende um pouco menos da sorte na hora de rolar o dado, certo? Mas esse foi o deck que eu menos utilizei, eu usei ele algumas vezes na platina, eu tava ganhando e aí eu perdi, eu ganhava 2, perdia uma, ganhava 3, perdia 2, tá ligado? Então, tipo assim, ele tava simplesmente no quase 50-50 ali, 60-40 talvez. Outro deck então que eu utilizei bastante, principalmente no começo, né, eu utilizei pra chegar mais rápido lá em cima, porque ele é um deck fácil de usar e que acaba sendo poderoso, querendo ou não, é o deck de arpias, né? O que mais teve nesse campeonato foi deck de arpia. Eu fiquei bem surpreso que a gente quase não viu decks de renunciado. Aliás, eu já vou falar um pouco mais sobre o deck de renunciado, que de fato já não é mais tão poderoso quanto foi um dia,
tá? E eu usei esse deck aqui bastante pra subir ali lá do bronze até gold alguma coisa. Eu usei esse deck porque ele vencia fácil, subia rápido, é um deck com bastante poder de ataque e também com poder de destruir as cartas de trás ali do adversário, né, as magias e as armadilhas. Então usei um deckzinho básico de arpias pra conseguir chegar lá com tranquilidade. Na platina eu já não utilizei tanto, tinha muita arpia lá, eu não gosto muito de jogar arpia contra arpia, depende muito da sorte das suas cartas na mão. Então no final das contas eu usei esse deck mais pra chegar ali em Gold 4, Gold 5 aproximadamente, e depois eu parei de usar. O deck que talvez eu tenha mais utilizado nessas eliminatórias foi o meu bom e velho deck de Parasita com o Weevil Wonderwood, certo? Essa foi a versão que eu tava usando agora no final. Então esse foi o deck que eu usei pra, de fato, chegar em platina, e usei durante praticamente toda a platina, até chegar em platina 3, eu usei esse deck em principal, né? Tiveram vezes que eu caí de volta pra platina 2, daí eu variava, como eu falei, né? Ia pro Last Gamble e tal, mas esse deck aqui foi o principal. Ele tá um pouquinho até diferente do que como eu tinha quando eu comecei a usar ele de fato aqui nas eliminatórias. Eu não tinha, por exemplo, 2 terras em chamas, mas com essa infestação de arpia que tá rolando, eu botei uma segunda terra em chamas, né, porque ela destrói logo de cara o campo das arpias, então é muito importante você ter uma dessas no deck. E enfim, é um deck bem interessante. Eu tinha uma abóbora nele também, eu tirei porque não estava sendo tão útil, e acaba ainda sendo um deck forte no meta atual, né? Por mais que o meta já tenha mudado bastante, ele é um deck forte, mas ele é um deck que sofre, por exemplo, contra um dos novos decks que entraram no meta, que é o deck de despromoção das 3 estrelas, né? Que é aquele deck que é aquela habilidade, na verdade, dos irmãos Paradox, né? Que você simplesmente paga 2.000 pontos de vida e você pode diminuir, digamos assim, o nível de estrelas do seu monstro em 3. Então você consegue invocar um monstro de até 7 estrelas sem fazer nenhum tributo. É uma habilidade super forte. O nego tá combinando isso com a Baga da Supremacia, né? Que te devolve 2.000 pontos de vida se você tiver menos vida do que o adversário. É uma carta mágica. Então eles conseguem invocar vários monstros fortes de uma vez. É um deck super popular. E esse deck aqui eu senti muita dificuldade de vencer desses aí, né, desses despromoções, porque o cara tá sempre se healando, né, então se ele realmente comprar uma mão boa pra ele se healar com os mãos pra ele invocar, fica difícil de eu lidar com esse tipo de deck. No entanto, teve uma partida que eu vou até mostrar aqui pra vocês, tem mais um deck ainda que eu tenho que mostrar, que foi o deck inclusive que eu usei pra chegar em Rei dos Jogos, tá, mas antes de eu mostrar esse deck, deixa eu vir aqui nos replays de duelos pra mostrar pra vocês um duelo que aconteceu contra um deck justamente de despromoção. Esse aqui, ó. Foi muito engraçado, eu cheguei até a postar no Twitter de tão hilário que foi. Eu fiquei bastante feliz com o acontecimento. Olha só, cá estamos. Ele ia começar jogando, certo? Então ativou a minha habilidade para botar ali as parasitas no deck dele, ó. Colocou 2 parasitas e a fase era dele. Ele já ativou logo no primeiro turno a despromoção de 3 estrelas, ou seja, pagou 2.000 de vida e invocou da mão dele, sem tributo, o Dragão Revolver, né? Um monstro bastante poderoso. Eu já tava meio assim, e aí eu comprei a carta do Apito de Inseto, né? Que vai fazer ele ter que botar a parasita dele no topo do deck, né? Então assim que ele comprar parasita ele já ia tomar 1.000 de dano. Coloquei um Terra em Chamas, que vai dar mais 500 de dano nele, ele só tinha 2.000 de vida, né? Já que ele pagou 2.000. E agora invoquei o Coelho Inaba. Como ele não tinha nada pra se defender, ele não tinha um Caribo, não tinha controlador de inimigos, ele teve que aceitar o ataque. Perdeu mais 700 de vida. E aí, quando eu passei o turno de volta pra ele, ele comprou a parasita, tomou 1.000 de dano e teve o dano depois da Terra em Chamas, né? Que dá 500 de dano pra pro dono do turno, digamos assim, que era ele nesse caso. E acabou o duelo no segundo turno. Foi muito, muito engraçado. Foi a única vez que isso aconteceu. O cara foi meio ousado, né? Ele já saiu invocando logo, gastando 2.000 pontos de vida sem se healar. Ele provavelmente não tinha carta pra se healar na mão, né? Contra um Weevil que foca em tirar a vida dos adversários. Então isso acabou custando o duelo pra ele. Mas pra terminar, o deck que eu utilizei pra chegar de fato em Rei dos Jogos para vencer as 5 partidas em sequência foi o meu bom e velho deck de coveiro, que finalmente está pronto, né? Eu já cheguei a mostrar ele para vocês em outro vídeo. Na época ele não estava pronto porque eu não tinha todas as cartas. Agora eu tenho, certo? Com esse monte de gema que a Konami deu aí nos últimos tempos e com a quantidade de gema que eu tinha economizado, eu consegui abrir muitos packs e finalmente tirar a minha terceira invocação dupla e minha terceira troca de almas. Então essa é a build do deck que eu tô utilizando no momento, certo? Ele é um deck extremamente ofensivo e eu uso com o Bandit Kit por conta da habilidade reiniciar, né? Então é um deck que depende extremamente da mão inicial. Se eu não saio na primeira mão já com o recrutador do coveiro,
o duelo fica muito complicado. Essa é a carta, é o coração do deck, é a carta principal. Se eu não tiver um recrutador do governo na primeira mão, é difícil vencer, mas se eu tiver, é difícil eu perder. E como eu tenho a reiniciar, eu tenho 2 chances no início de cada duelo de conseguir tirar ela na minha primeira mão, né? Então geralmente dá certo, tá? E é um deck extremamente ofensivo, como eu falei. Eu infelizmente não tenho nenhum replay de duelo salvo pra mostrar pra vocês, mas é um deck interessante sim, tá? E foi ele que eu usei pra ganhar as 5 seguidas lá no lá no Platina 3, né? Pra chegar em Rei dos Jogos. Falando agora um pouco sobre o meta, né, atual. Como eu disse, o deck principal, o que mais tem é, de longe, o deck de Arpias. É o que você mais vai encontrar nas platinas, é um deck fácil de usar, é um deck que, se você tiver já a habilidade, né, que é o terreno de casa das Arpias, que é o mais difícil de você conseguir, o resto é bem de boa, né, ele não é um deck ultra mega caro, certo? E ele é um deck que provavelmente vai dominar também na segunda fase das eliminatórias, né? Eu não gosto muito da ideia do deck, mas como eu falei, eu usei ele durante um tempo. Eu tenho aqui um duelo salvo pra vocês, jogando contra outro deck desse mesmo estilo, onde eu quero mostrar o que aconteceu. O cara foi extremamente agressivo e isso acabou custando o duelo pra ele. Eu fui mais cauteloso, soube esperar o momento certo de contra-atacar. O duelo tava bem encaminhado pra ele, ele tentou uma jogada mais agressiva. Ele começa o duelo muito agressivo, vocês vão ver, certo? E enquanto vocês vão acompanhando o duelo de fundo, eu vou também falando um pouquinho mais sobre o meta. Eu tinha falado que, por exemplo, né, o deck de renunciado já não é mais o mesmo. Ele, de fato, é muito inferior, não muito inferior, né, mas ele é relativamente inferior aos decks principais, que seriam os de Arpia, o de Coveiro, o de despromoção de 3 estrelas. Olha só, ele já começou invocando uma Arpia e já começou destruindo um dos campos, certo? E aí ele logo em sequência já botou a Egotista Elegante pra invocar as 3 irmãs Arpias, né? E logo na sequência ele obviamente já destrói também o meu campo, certo? Então ele começou extremamente agressivo, já limpou os 2 campos do campo, né? Tirou os 2 terrenos de caça e já invocou 2 monstros, um deles o mais poderoso do deck dele. Eu nesse meu deck não uso 3 irmãs Arpias, as irmãs de Lady Arpia, então eu não tinha como passar por esse monstro dele com força bruta. Minha única forma de destruir esse monstro dele era jogando alguma magia, né? O controlador de inimigos, ou uma ordem de carga ou algo assim. Ele destruiu meu cara de pássaro, isso ia me permitir comprar uma arpia. Eu pretendia comprar minha arpia normal pra usar com a ordem de carga, mas ele novamente fez uma jogada agressiva, impediu o efeito com a cólera divina, certo? Já me deu dano, e aí o duelo tava um pouco complicado pra mim, certo? O que eu fiz agora? Comprei uma nova carta, controlador. Então invoquei o cara de pássaro em modo de ataque pra destruir a arpia dele. E aí assim eu consegui limpar um dos monstros do campo dele. Passei o turno de volta pra ele, e é aí que ele, se eu não me engano, é nesse turno que ele vai fazer a jogada que muda o duelo. Exatamente, ó, ele invoca a arpia, certo? E já bota a ordem de carga logo na sequência. Então o que ele vai fazer? Vai tributar a arpia dele pra destruir o meu cara de pássaro. O meu controlador de inimigos é o que vai mudar o duelo. Olha só, quando eu vi que ele fez isso, eu tinha o bagulhozinho ligado aqui, nem precisava estar ligado nesse caso, em automático já dava. Ativei o controlador de inimigos, ativei o efeito 2 dele, que é tributar meu monstro pra roubar o dele. Roubei as 3 irmãs Arpia dele e fiz ele ter que destruir as próprias 3 irmãs com o efeito da ordem de carga. Então, basicamente eu perdi um monstro, mas ele perdeu 2, né? E a partir daí o duelo começa a ficar no meu controle, porque ele até vai comprar monstros mais fortes do que o meu, só que ele vai ficar com medo de atacar porque ele acha que eu tenho paredes espelhadas aqui atrás, né? Que é uma carta bastante comum, que aliás eu vi muito menos do que eu imaginava, né? A parede espelhada ainda é uma das cartas mais fortes do jogo, ó. Eu acabei de setar uma, então de fato eu tinha uma nesse caso, mas durante vários duelos aconteceu de eu ter medo de atacar o adversário e o adversário ter medo de me atacar em alguns duelos, e nenhum dos dois ter parede espelhada de fato, né? Eu encontrei muito menos paredes espelhadas do que eu imaginava, assim como eu tava falando, eu encontrei muito menos renunciados do que eu esperava. A grande questão do renunciado é, o nerf na habilidade virada surpresa diminuiu muito a força desse deck, né? Então, você tem agora que perder 1000 de vida pra poder ativar a virada surpresa acabou enfraquecendo o deck, e também a grande acessibilidade, né, entre aspas, do controlador de inimigos, né? O controlador de inimigos é uma carta que é um counter direto do renunciado. Se você tiver um setado, você consegue dar um counterplay, né, na invocação do renunciado. Então isso acabou enfraquecendo esse deck. Então você vê muito menos decks de renunciado hoje em dia. E aí agora nesse final também fiz uma jogada ousada, né? Eu ativei meu controlador pra tributar um monstro meu, roubar o dele e ver se eu conseguia finalizar o duelo. Se ele tivesse uma esfera Caribou ali,
eu ia acabar tendo gasto um controlador de inimigos à toa, mas ele não tinha, então ele aceitou os ataques e eu acabei vencendo, certo? Então esse é um duelo que vocês viram, né? O cara começou extremamente agressivo, acabou se ferrando por causa de um counterplay que eu fiz e a partir daí eu dominei o duelo e consegui controlar todas as jogadas. Então, caras, é isso, tá ligado? Essa é a minha análise atual do meta e os decks que eu utilizei pra chegar lá em Rei dos Jogos. Como eu falei, o deck principal hoje é Arpias, então se você tá querendo colocar alguns counters no seu deck pros principais decks que você possa enfrentar, se você já tiver na platina, pelo menos, eu recomendo você colocar counters pro deck de Arpia, tá? Isso pode te ajudar bastante a vencer alguns duelos. Teve uma vez que eu joguei contra 8 Arpias em sequência na platina 2/3 ali, tá ligado? 8 Arpias em sequência. Não tô mentindo, é sério. Então, tipo, tem muita arpia mesmo, então eu recomendo você começar a modificar um pouquinho o seu deck pra vencer mais delas, porque aí quem sabe isso seja a diferença que você precisa pra chegar em platina, chegar em Rei dos Jogos e etc, beleza? Então é isso, vocês podem ver que eu tenho ainda aqui meu card SR pra receber, esse aqui é o de quando eu cheguei em platina, sempre que você chega em platina, sempre não, né, mas nesse evento em específico, se você chegar em platina, você pode escolher um card super raro pra você pegar. Eu não sei ainda qual que eu vou pegar, tá? Provavelmente um vai ser esse aqui, ó, o Espírito de Olhos Vermelhos, que eu não peguei nenhum quando o Super Joey tava no jogo. E a outra carta eu tô pensando em pegar essa aqui, ó, o Portão Dimensional. Vários decks estão fazendo utilização dessa carta, inclusive decks de Arpia. E eu só tenho 2, não tenho o terceiro, né? Não consegui pegar 3. Então eu devo pegar um agora e depois quando eu chegar, né, quando chegar a segunda fase das eliminatórias, que eu vou poder pegar outra SR... Aí eu devo pegar também esse Espírito de Olhos Vermelhos que eu não tenho, porque as outras cartas, tipo, não tem nenhuma muito útil. As que são úteis que eu não tenho, eu consigo ainda farmando de NPCs, então eu prefiro dar preferência às cartas que ainda não estão disponíveis, digamos assim, de outra forma no jogo, né? Apenas através de eventos especiais. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Comente abaixo em qual ranking você tá aí nessas ranqueadas. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.